Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley, tem me prendido muito. Bom dia! Hoje são 17 de junho de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O órgão que elaborou as provas foi a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim, precisa em outras palavras, evocar o mar Mediterrâneo. Este pátio comum, navegável e navegado por milênios. Espécie de útero vital compartilhado. Para entender por que a viagem de Colombo acabou e continua sendo uma metáfora do fim do mundo fechado, do abandono da casa materna e paterna. Fecha aspas aí. Aí é um texto, gente. E veja a questão. No que se refere à grafia, para estar de acordo com o padrão culto, a frase que deve ser preenchida com forma idêntica à destacada acima é, dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Veja que ela traz aí um texto pequeno. E nesse texto, aí as expressões em destaque. Por quê? Por que a viagem de Colombo? Olha aí. Para entender por que a viagem de Colombo acabou. Então veja aí a expressão em destaque, por quê. Temos aí por quê separado e sem acento. Então o que essa questão quer? Ela quer que você escolha a única opção em que o porquê também venha separado e sem acento, do mesmo jeito que está aí no texto. Entendeu, gente? Porque, veja, a expressão porquê pode ser separada sem acento e com acento. Pode ser junta com acento. Pode ser junta sem acento. Então, você vai procurar a única opção em que caiba o porquê separado e sem acento, do jeito que está no texto. Então procure aí essa opção, depois eu volto.
Muito bem, gente. Então vamos resolver essa questão aí. Vamos procurar a única opção em que caiba apenas porque separado e sem acento. Só isso. Antes aqui de iniciar essa questão, vou aqui explicar novamente, rapidamente, o porquê. Separado, sem acento, separado com acento, o porquê junto, com acento e sem acento. Já falei sobre isso, mas aqui uma explicação de novo. Então vamos lá. Porquê separado e sem acento? Separado e sem acento. Como é que se usa isso? Por quê? Em primeiro lugar, no início de uma interrogação. O porquê é separado e sem acento. No início de uma interrogação. Eu pergunto assim: por que Maria me persegue? Por que Edileuza é charmosa? Por que Edileuza é charmosa? Estou fazendo a pergunta. Então aí veja, no início da interrogação, por que separado e sem acento. E em que outra situação o porquê é separado e sem acento também? Quando você pode substituí-lo por o motivo pelo qual, a razão pela qual, o motivo pelo qual, aí o porquê também é separado e sem acento. Então veja o exemplo. Não sei por que João faltou à aula. Não sei por que João faltou à aula. Veja aí, não sei o motivo pelo qual, a razão pela qual o João faltou à aula. Então eu posso substituir esse porquê por o motivo porquê, a razão porquê, a razão pela qual. Se eu posso substituir e está no meio de uma frase, então aí é porque também separado e sem acento. Então veja, porque separado e sem acento no início de uma interrogação e no meio de uma oração, quando eu posso substituir por o motivo pelo qual, a razão pela qual. Não sei por que Paulo está doente. Não sei o motivo pelo qual Paulo está doente, entendeu? Então, por que aí separado e sem acento? Agora vejamos o porquê separado e com acento. Ocorre também, isso aí ocorre em duas situações. Primeiro, no fim de uma interrogação, no final, eu digo assim: Paulo está doente. Por quê? Paulo está doente. Por quê? Olha aí, por quê é uma interrogação. Paulo está doente. Por quê? No final de uma interrogação. Então esse porquê aí leva acento. Está no final de uma interrogação. E também leva acento se eu pudesse substituir a palavra por o motivo pelo qual, a causa pela qual, desde que esteja no final de uma oração. No meio de uma oração, o porquê aí, ele é sem acento, separado e sem acento. Agora, no final, ele é separado e com acento também. Então, ele é separado e com acento no final de uma interrogação, ou quando eu puder substituí-lo por um motivo pelo qual, a razão pela qual, desde que esteja no final da oração. Eu digo assim: não sei, Paulo faltou à aula, não sei por quê. Olha aí, não sei por quê. Não sei o motivo pelo qual ele faltou à aula. Se está no final de uma oração, esse porquê é separado e com acento. Se ele está no meio de uma oração, eu posso substituí-lo por o motivo pelo qual, então ele é sem acento, no meio de uma oração. Não sei por que Paulo virá, o motivo pelo qual, no meio de uma oração, esse porquê é separado e sem acento. Agora, quando eu digo, Paulo não veio à aula, não sei por quê. Olha aí, não sei o motivo pelo qual. Como está no final de uma oração,
leva acento e é separado. Então é separado e com acento quando é no final de uma interrogação ou quando está no final de uma oração. E eu posso substituir por o motivo pelo qual, a razão pela qual. Entendeu, gente? Então até agora o porquê aí separado e sem acento e o porquê separado e com acento. Certinho? Agora o porquê junto e com acento. Quando você substantiva, coloca, por exemplo, um artigo antes da palavra porquê, aí porquê é junto e com acento, porque você colocou um artigo antes. Eu digo assim, não sei o porquê do ódio daquele rapaz. Não sei o porquê, viu aí? Então você colocou um artigo antes da palavra porquê. O porquê, então porquê aí está substantivado, é junto e com acento, o porquê. E existe também porquê junto e sem acento. Quando é um conectivo adverbial causal, significa causa, ou quando é uma conjunção explicativa. Aí o porquê é junto e sem acento. Eu digo assim, Edson Martins não foi trabalhar porque estava doente. Esse porquê aí é junto e sem acento. É uma causa aí, relação de causa e efeito. A doença impediu que Edson Martins fosse trabalhar. A causa. Então, porquê aí é junto e sem acento. Certinho, gente? Isso aí é simples, não é? Resumindo, porquê junto e sem acento no início de uma interrogação ou no meio de uma oração, quando eu puder substituir por o motivo pelo qual, a razão pela qual. Então aí, porquê junto ou separado e sem acento. E porquê separado e com acento no final de uma interrogação, ou então no final de uma oração qualquer, quando eu puder substituir a palavra por o motivo pelo qual. Então, quando eu puder substituir o motivo pelo qual, esse porquê, se vier no meio da oração, sem acento, se vier no final, com acento. Então aí veja, porquê separado e com acento, no final de uma interrogação e no final de uma oração. Viu aí? Quando eu puder substituir por o motivo pelo qual, a razão pela qual. E o porquê junto e com acento? Quando eu substantivo esse porquê, coloco, por exemplo, um artigo antes dele, o porquê, é junto e com acento. E porquê junto e sem acento, quando for com conjunção adverbial, causal ou conjunção explicativa. Certinho? Então vamos aí analisar as questões. Veja aí a opção A. Alguém poderá perguntar: o autor citou a viagem de Colombo por quê? Veja aí. Isso aí é uma pergunta. E o porquê está no final da pergunta. Veja. O autor citou a viagem de Colombo por quê? Olha aí. Esse porquê aí, gente, ele é separado e com acento no final da interrogação. Porquê separado e com acento. Então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção em que o porquê venha separado e sem acento, do jeito que está no texto. Então veja a opção B de bola. Gostaria de saber por que ele se interessou especificamente por essa viagem de Colombo. Veja aí, esse porquê aí, como será? Junto, com acento, junto, sem acento, ou separado com acento ou sem acento? Gostaria de saber por que ele se interessou. Veja que esse porquê aí, ele é separado e sem acento. Está no meio de uma frase, não é isso? De oração. Gostaria de saber, olha aí, no meio, ó, e não no final. Gostaria de saber por quê. Entendeu? Ele está no meio de uma oração. E ele pode ser substituído por o motivo pelo qual, ou a razão pela qual. Veja,
Gostaria de saber o motivo pelo qual ele se interessou especificamente, viu aí? Ou então, gostaria de saber a razão pela qual ele se interessou, viu aí? Eu posso substituir o porquê pela expressão a razão pela qual, ou o motivo pelo qual. Está no meio de uma oração. Eu posso fazer essa substituição. Então o porquê será separado e sem acento. Do mesmo jeito que está no texto acima. Veja lá o texto. Para entender porquê, ou seja, para entender a razão pela qual a viagem de Colombo acabou, ou para entender o motivo pelo qual a viagem de Colombo acabou. Viu aí? Então esse porquê separado e sem acento, eu posso substituir por um motivo pelo qual, a razão pela qual, da mesma forma, aí na opção B de bola, gostaria de saber por que, separado e sem acento. Gostaria de saber a razão pela qual ele se interessou. Então a opção que a questão quer é a opção B de bola. Porque aí, separado e sem acento, do mesmo jeito que está no texto. Viu aí, gente? Encontramos a opção. Vejamos a opção C. Quem sabe o porquê da citação da viagem de Colombo? Veja aí que existe um artigo. Quem sabe o, olha o artigo o aí. E aí a expressão porquê, no caso aí, será porquê junto e com acento. Porque eu coloquei aí um artigo antes, ó. O porquê. Veja, quem sabe o porquê, e aí junto e com acento. Palavra substantivada. Vejamos a opção D. Referências são sempre interessantes porque despertaram curiosidade acerca da viagem. Esse porquê aí é causal, é junto e sem acento. Uma causa aí, ó. Referências são sempre interessantes porque, olha aí, causal, ou uma vez que, ou visto que, despertaram curiosidade acerca da viagem. Então esse porquê aí, como é uma conjunção causal, ele vem, essa conjunção vem junta, melhor dizendo, vem junto, o porquê vem junto e sem acento. Certinho, gente? Porque é causa aí, relação de causalidade. Então é porquê junto e sem acento. Vejamos a opção E. A mesma coisa, só que está invertida aqui. É uma oração também causal, só que ela inicia no texto. Veja, porque a viagem foi que... Porque foi a viagem que mais o teria impressionado. Respondeu alguém quando indagado sobre o motivo da citação. Esse porquê aqui também é junto e sem acento. Traz uma relação de causalidade. Só que veio aqui no início da oração. Entendeu? No início da oração, apenas por isso. Mas veja, alguém respondeu, ó, respondeu alguém quando indagado sobre o motivo da citação. Aí a pessoa respondeu. A pessoa elogiou uma viagem e respondeu. Estou elogiando essa viagem porque foi a viagem que mais me impressionou. Entendeu? Então, o porquê aqui também, na opção E, ele é junto e sem acento. Porque é conjunção causal. De causa. Entendeu? Então é junto e sem acento. Tanto na opção D de dado, quanto na opção E. Na opção E, é porque o período começa com a oração causal. Ela já vem logo no início. Porque foi a viagem que mais o teria impressionado. E na opção D de dado, ela figura depois. A principal aparece antes, só isso. Mas o porquê aqui é a conjunção causal, subordinativa. Então, gente, olhando aí a questão, a única opção que a questão quer, a única, é a opção B de bola. Porque nessa opção B de bola, porquê é separado e sem acento. Do mesmo jeito que o porquê no texto
acima. Opção B de bola. Mais um vídeo e muito obrigado.